Guerras, golpes de Estado, acordos de paz frustrados. Quando ligamos a TV, parece que o Oriente Médio está sempre em chamas. Mas por que essa região específica é um palco tão constante de conflitos? Seria um ódio ancestral inexplicável ou algo muito mais profundo em jogo? Hoje, vamos mergulhar nas raízes estruturais que transformaram o Oriente Médio em um barril de pólvora. E você vai ver que a resposta é muito mais complexa e fascinante do que parece. Para começar, vamos olhar para um mapa. O Oriente Médio não é só um monte de deserto com petróleo. Ele é a encruzilhada do mundo, um ponto de encontro natural entre a Ásia, a Europa e a África. Desde a antiga Rota da Seda até hoje, quem controla essa região controla rotas comerciais vitais. Estreitos como Hormuz, por onde passa uma parte gigantesca do petróleo mundial, ou o Canal de Suez, são gargalos estratégicos. Estar ali significa estar no centro do tabuleiro geopolítico, perto de potências como a Rússia, a Europa e as rotas que levam à China. Essa importância geográfica, por si só, já atrai o interesse e a cobiça do mundo inteiro. Mas a geografia não explica tudo. A história moderna da região começa com um evento catastrófico: o fim da Primeira Guerra Mundial e a queda do Império Otomano, que governou a área por séculos. Vencedoras da guerra, França e Reino Unido pegaram um mapa e, com uma régua, redesenharam o Oriente Médio. O famoso Acordo Sykes-Picot, de 1916, dividiu o espólio otomano entre eles, criando países do zero, sem se importar nem um pouco com as etnias, religiões ou tribos que viviam ali. Imagine traçar uma linha reta e dizer: a partir de agora, vocês são um país, juntando grupos rivais e separando comunidades que sempre viveram juntas. O resultado foi a criação de estados artificiais, como o Iraque e a Síria, onde fronteiras arbitrárias colocaram minorias para governar maiorias, ou vice-versa. Isso gerou estados frágeis, com uma identidade nacional fraca, onde a lealdade das pessoas muitas vezes era maior com sua tribo, sua família ou sua religião do que com o próprio país. Essa é a semente de muitas guerras civis que vemos até hoje. E falando em religião, esse é outro pilar do conflito, a divisão mais famosa dentro do Islã entre sunitas e xiitas. Uma cisão que remonta ao século VII, logo após a morte do profeta Maomé. Embora tenham convivido por séculos, essa divisão se tornou uma poderosa ferramenta política. Hoje vemos essa rivalidade personificada na disputa entre a Arábia Saudita, a grande potência sunita, e o Irã, o líder do mundo xiita. Eles não se enfrentam diretamente, mas financiam e apoiam lados opostos em guerras por procuração em países como o Iêmen, a Síria e o Líbano, transformando conflitos locais em disputas regionais. Além disso, o Oriente Médio é um mosaico de outras fés, cristãos, judeus, drusos e yazidis. Muitas vezes, o fundamentalismo religioso surge como uma resposta violenta à opressão de governos autoritários ou à percepção de uma interferência cultural do Ocidente, complicando ainda mais o cenário. Agora vamos falar do elefante na sala: o petróleo. O Oriente Médio abriga as maiores reservas de petróleo e gás natural do mundo. Isso poderia ser uma bênção, mas muitas vezes se tornou uma maldição. A riqueza gerada pelo petróleo se concentrou nas mãos de pequenas elites, criando monarquias e ditaduras extremamente ricas e autoritárias. E adivinha quem ajudou a manter esses regimes no poder? As potências ocidentais, interessadas em garantir um fluxo estável e barato de petróleo. Essa dependência energética fez com que a estabilidade, mesmo que fosse a estabilidade de uma ditadura brutal, fosse mais importante do que a democracia ou os direitos humanos. Essa constante interferência estrangeira para proteger interesses econômicos alimentou um profundo sentimento de ressentimento e desconfiança na região. No meio de tudo isso, temos um conflito que é tanto territorial quanto simbólico: a questão israelense-palestina. Suas raízes modernas estão no movimento sionista do final do século XIX, que buscava criar um lar nacional para o povo judeu. Após o trauma do Holocausto, esse movimento ganhou força e, em 1948, com o apoio internacional, o Estado de Israel foi criado. Só que essa criação resultou no deslocamento de centenas de milhares de palestinos que já viviam naquela terra. Um evento que eles chamam de Nakba, ou a catástrofe. Desde então, guerras, ocupação de territórios e a disputa pela cidade de Jerusalém, sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos, tornaram este um dos conflitos mais intratáveis do mundo. Para muitos no mundo árabe e muçulmano, a causa palestina se tornou uma bandeira de luta, moldando alianças e inimizades por toda a região. Como mencionei antes, a rivalidade entre o Irã e a Arábia Saudita é um dos principais motores de instabilidade hoje. Não é só uma briga religiosa entre xiitas e sunitas, é uma disputa geopolítica por influência e hegemonia regional. O Irã, com sua ideologia de revolução islâmica, busca exportar seu modelo e apoiar grupos xiitas em outros países. A Arábia Saudita, uma monarquia conservadora aliada dos Estados Unidos,
tenta conter essa influência a todo custo. O resultado é que países inteiros se tornam tabuleiros de xadrez. No Iêmen, a Arábia Saudita lidera uma coalizão contra os rebeldes Houthi, apoiados pelo Irã. Na Síria, o Irã ajudou a manter o regime de Bashar al-Assad no poder, enquanto a Arábia Saudita financiou grupos rebeldes. Essa guerra fria regional sangra através das fronteiras de vizinhos mais fracos, e a interferência não para por aí. O jogo das grandes potências nunca deixou o Oriente Médio. A invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003, sob a premissa de derrubar Saddam Hussein, deixou um vácuo de poder gigantesco. Esse caos permitiu o surgimento de grupos extremistas como o Estado Islâmico. Anos depois, em 2011, a Primavera Árabe trouxe uma onda de esperança por democracia, mas em muitos lugares o resultado foi mais guerra civil, como na Síria e na Líbia, ou o retorno de regimes militares ainda mais duros, como no Egito. As potências ocidentais muitas vezes jogaram um jogo duplo, apoiando ditadores estáveis em um dia e grupos rebeldes oportunistas no outro. Essa inconsistência gerou uma desconfiança profunda e a sensação de que o Ocidente só se importa com seus próprios interesses, e não com o bem-estar do povo da região. Por fim, tudo isso se soma a um problema interno grave: a falta de instituições democráticas fortes e uma cultura de autoritarismo. Por décadas, muitos desses países foram governados por um homem forte, um rei ou um partido único, sem espaço para oposição pacífica, sem um sistema de justiça independente e com a repressão de qualquer voz dissidente. O poder se concentrou nas mãos de poucos. Em muitos casos, como no Egito, o exército se tornou a única instituição verdadeiramente funcional e coesa, atuando como um poder por trás do trono. Quando minorias étnicas ou religiosas são reprimidas sistematicamente, o ressentimento cresce e explode em radicalização e violência. A falta de canais democráticos para resolver disputas faz com que as armas se tornem a única opção. Então, o Oriente Médio é conflituoso por acaso? Definitivamente não. Não se trata de um choque de civilizações ou de um ódio ancestral que simplesmente existe no ar. É o resultado de uma combinação tóxica de geografia estratégica, fronteiras artificiais desenhadas por potências coloniais, disputas religiosas instrumentalizadas politicamente, a maldição dos recursos naturais, intervenções estrangeiras constantes e a fragilidade das instituições locais. O Oriente Médio não é conflituoso porque seu povo ama a guerra. Ele é conflituoso porque sua terra é extremamente valiosa e sua história recente foi moldada e muitas vezes quebrada por forças externas e internas que se beneficiam do caos. Mas existe esperança? De fato, caminhos para a paz passam por soluções pensadas pela própria região, como maior integração econômica, reformas políticas que deem voz a todos os grupos da sociedade e, talvez o mais difícil, um esforço para que os países da região busquem neutralidade em vez de se alinharem automaticamente com as grandes potências globais. Não é um caminho fácil e certamente não será rápido, mas como sempre, compreender a estrutura de um problema é o primeiro e mais crucial passo para um dia podermos imaginar a paz. Obrigado por assistir. Se você gostou de entender a complexidade por trás das manchetes, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima aqui no canal Expertises, onde você vai além.